Fala galera, beleza? O meu nome é Caio Nobre, tá? E a gente vai começar aqui, cara, um mini curso de React, beleza? Bem, esse é um vídeo longo, mas ele vai estar todo separadozinho por capítulos, tá? Por seção, beleza? Você já deve estar muito acostumado aí com essa nova feature do YouTube, beleza? Então, bem, o propósito desse curso aqui, tá? É fazer com que você pense em React, tá? A gente vai ter aí exemplos bem práticos. Esse é um curso bem prático, tá? Vai ter alguns exercícios aí que eu vou passar para vocês, beleza? Vai ser bem legal, só para você já começar aí pensar em React, beleza? Bem, no começo, quando eu começar a utilizar minhas ferramentas, né? Eu não gosto muito de me aprofundar nos conceitos técnicos, né, de como elas funcionam por trás, né? Até porque no mercado de trabalho a gente tem um curto prazo ali, a gente tem um prazo muito curto para aprender novas tecnologias, né? Então a gente acaba normalmente, né, aprendendo por cima, mas depois a gente consegue dar aí uma aprofundada quando a gente tem um tempo, né? Se a gente tiver paciência, vontade também, às vezes você não quer nem mais ver a tecnologia. Mas enfim, tá? A gente vai começar esse mini curso aqui e eu espero que vocês gostem, beleza? Bem, galera, antes de fato de darmos início a esse mini curso aqui de React, tá? Eu queria falar para vocês que vocês vão precisar aí de 3 pré-requisitos, tá? O primeiro é o HTML, o segundo é o CSS e o terceiro é o JavaScript, tá? Esses são os pré-conhecimentos que você precisa ter para poder seguir esse curso aqui, esse mini curso, mais tranquilamente, tá? E também, né, você já ter de fato ali criado a sua paginazinha, né, por mais simples que seja, né, mas que você já tenha criado o seu projetinho ali, onde você cria lá a sua pastinha e coloca o HTML, o seu CSS, o seu JavaScript, e no arquivo index.html, por exemplo, você linka tudo, né, e aí ver sua página funcionando lá no browser, tá? Então é muito interessante você já ter esse pré-requisito, beleza? Então bem, galera, agora eu vou mostrar aí pra vocês o React de uma maneira que muita gente não mostra, tá? Pra você não ficar tão confuso e achar aí que é coisa do outro mundo, tá? Porque quando a gente estiver programando em React, a gente vai usar um servidorzinho, né? Que ele vai criar pra gente. E aí pra você não achar que é coisa do outro mundo, eu vou te explicar aqui um pouco como funciona, tá? Então olha só, esse projeto aqui já é bem familiar para você, né? Se você já fez aí algum curso de HTML, CSS, de JavaScript, né? Você já vê essa estruturazinha aqui, né? Então nós temos aqui nosso HTML, nosso CSS e o nosso arquivo JavaScript, né? O ponto .js. Então, como é que funciona, né? No arquivo index.html, né? A gente tem aqui, ó, a gente faz assim, a gente vai no arquivo index.html e aí a gente linka todos esses arquivos aqui, né? Então, olha só, eu vou lá na linha 6 aqui do meu arquivo e eu falo assim, ó, navegador, quando você ler a instrução da linha 6, você vai puxar o index.css, beleza? Aí também, navegador, quando você chegar na linha 10, se você ler essa instrução da linha 10, você vai puxar o arquivo index.js. Vamos ver isso em ação, ó. O que é que eu vou fazer? Eu vou abrir esse arquivo aqui, ó. Então, eu vou dar um review in Finder, vou dar aqui 2 cliques nele. O JavaScript aqui já executou, tá? Porque esse JavaScript, ó, ele dá só um alert aqui, Hello World. Mas agora eu vou clicar aqui com o direito, vou vir em Spec para mostrar esse comportamento para vocês. E vou vir em Network, né? Eu coloquei minha câmera lá em cima para não atrapalhar, tá? Então agora eu vou recarregar aqui, ó. E olha só. Então foi o que aconteceu aqui. O primeiro arquivo que veio para o navegador foi o index.html que a gente abriu. Depois o arquivo leu, o browser, o navegador, leu a linha 6. Aí ele puxou o index.css. Pode ver que ele vem até primeiro aqui, né? E aí depois ele chegou na linha 10 e leu a linha 10 e puxou, né, as instruções aqui de linkar. E aí ele puxou o arquivo index.js, ó. Você pode ver até o conteúdo dele aqui, ó. Esse daqui não tem nada mesmo, coloquei mesmo, só para ficar mais familiar para você, beleza? Então o que acontece, pessoal? O que é o React, né? O React, ele é uma biblioteca, né? O que acontece? A palavra biblioteca e framework, elas são usadas aí de maneira ambígua, tá? É usada aí quase que
como sinônimo, tá? Então o que acontece? O React, ele nada mais é do que JavaScript, né? E aí, pra gente programar do jeito React, né? Pra gente programar usando da maneira React, a gente precisa de todos esses JavaScripts que algum desenvolvedor, né, escreveu, que alguns desenvolvedores, na verdade, escreveram, né, pra gente poder programar do jeito React, beleza? Então o que é que eu vou fazer? Eu vou agora injetar no meu projeto aqui esse JavaScript que eu preciso. Eu vou injetar ele no meu navegador. Olha só, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui da CDN, ó, do React, tá? Você não precisa fazer isso, é só para você ficar aqui ligado, beleza? E vou aqui no meu código, no index.html, e vou falar assim, ó, navegador. Agora na linha 10, quando você ler a linha 10 e a linha 11, você vai puxar o arquivo react.development.js, tá? E quando você ler a linha 11, você vai puxar o arquivo react-dom.development.js. Que esses arquivos aqui, eles não estão aqui, ó. Não estão na minha máquina. Eles estão vindo remotamente de outro servidor, de uma CDN, tá? Para ser mais específico. Então agora aqui, eu vou dar aqui, vou abrir de novo o console, tá? E vou vir aqui em Network, ó. Aí eu vou dar o reload. Olha só que legal os arquivos que vieram aqui pra gente, né? Vê os nossos arquivos aqui. E agora, ele também veio aqui, ó, o react.development.js, né? E se eu olhar nele aqui, olha o que é que ele é, ó. É um bocado de JavaScript, né? Olha só o tanto de JavaScript aqui, pessoal, que a gente tem, né? Então, é esses códigos JavaScript aqui que permite a gente desenvolver nossa aplicação React, né? Que permite a gente usar as referências que existem no React, que estão tudo aqui dentro desse arquivo. E esse daqui, ó, o React DOM, ele é ainda maior. Mas se você perceber, é JavaScript, né? Você pode até entender algumas coisas aí, ó. If, var, né? If, else, você entende isso. E aí você percebe, olha o tanto de coisa aqui, né, pessoal? É quase aí 30 mil linhas, beleza? Então, eu vou fazer um experimento agora. Eu vou fazer o seguinte, eu vou programar aqui um primeiro componente React, tá? Eu já tenho esse código pronto aqui, então eu vou copiá-lo, tá? E vou vir no meu index.js, vou remover aquele código, vou descomentar esse daqui, e aqui no corpo do meu projeto, do meu HTML, eu vou precisar criar essa div aqui com esse id, né? E olha só, né? Isso daqui você não precisa entender por enquanto. Na verdade, no React a gente não vai nem usar essa sintaxe aqui. Vocês vão ver que tem uma sintaxe muito mais inteligente aí que os cabeça fizeram, beleza? Então agora eu vou vir aqui no meu navegador, ó, e vou dar reload. Olha só que legal. Apareceu aqui, ó, o nosso componentezinho aqui, Hello World, que é esse componente aqui, beleza? Ó, se eu mudar aqui, Hello World 2, olha só o que vai acontecer. Vai mudar aqui também, né? Olha que coisa foda, né? Caio, então quer dizer, bicho, que esse teu componente aqui que tu escreveu, esse JavaScript aqui, que isso daqui é JavaScript, que tu escreveu, né? Isso quer dizer que se tu tirar, né, essa biblioteca do teu projeto, né, esses JavaScripts do React dele, vai parar de funcionar? Vai parar de funcionar. Vamos ver, ó. Ó lá, parou de funcionar, já não funciona. Por quê? Porque o meu código, ele depende da biblioteca do React, dos códigos JavaScript da biblioteca do React. Olha só, ele tem referências aqui do React, ó, React, tá vendo? E essa referência, ela só existe dentro daqueles arquivos que eu te mostrei mais cedo. Então é por isso que se a gente comentar isso daqui, tirar, ele não vai funcionar. Vamos ver aqui esses arquivos, ó. Se a gente vir aqui, olha só a referência aqui do React, tá vendo? Ó? É justamente o que a gente está acessando lá no nosso arquivo JavaScript, beleza? Então, pessoal, é basicamente isso, tá? Não tem muito segredo aí, só para você não ficar muito confuso, beleza? Então, bem, galera, agora aí a gente vai tá inicializando, tá? Vai estar criando o nosso primeiro projeto React. A gente não vai desenvolver nada, a gente vai só mesmo criar para deixar ele pronto aí e você colocar a mão na massa aí pela primeira vez, beleza? Então, bem, ó,
Para a gente criar esse projeto React, a gente vai precisar ter o Node instalado na nossa máquina, tá? Então basta você entrar aqui no site do Node, vai estar na descrição, e aí você baixa essa versão aqui, ó, do Node, né, da esquerda, que é recomendada para a maioria dos usuários. Depois que você instalar, cara, não tem segredo, é next, 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 se você tiver no Windows aí, não tem segredo, é aquela instalação de sempre, né? Depois você roda aí você abre o seu terminal, seu CMD, né, e você roda aí um Node-V para ver se está instalado, beleza? Tudo bonitinho aí. Se aparecer essa versão aqui, tá tudo bonitinho, beleza? Eu vou limpar aqui, né? E agora a gente vai inicializar o projeto aí React, beleza? Bem, o React ele não recomenda mais a gente inicializar o projeto, né, com o Create React App, beleza? Que era uma maneira, vamos assim dizer, antiga de se criar, tá? Ele recomenda agora que a gente use frameworks, né, que usa da biblioteca React para desenvolver nossas aplicações React. Aqui eu vou estar usando uma das recomendações do React, que é o Vite, beleza? Então esse link também está na descrição, você entra aí, ó, vem aqui em Getting Started, aí você desce aqui, e aí você pode copiar esse comandinho aqui agora, porque como você instalou o Node, né, o Node ele vem com o gerenciador de pacote dele, que é o npm. Então é por isso que você pode agora executar esse comando na sua máquina. Aí você vê onde você quer criar o seu projeto aí, ó, no terminal, né? Cola isso daqui. Antes disso daqui aparecer, ele vai fazer uma pergunta aí para você. Aí você coloca o Y, beleza? O Y de yes, que você quer instalar aqui o Vite na sua máquina, beleza? Aí ele vai fazer aqui, ó, ele vai fazer as perguntinhas, bem facinho, ó. Qual o nome do projeto, né? Eu vou colocar aqui React Course, beleza? Você pode dar o seu nome do seu projeto aí. E ele vai pedir para a gente selecionar a biblioteca front-end que a gente quer para poder desenvolver. Vai ser o React, ó, aperta Enter, seleciona. E aqui eu vou escolher a opção, né, da linguagem de programação que a gente vai estar usando, que vai ser a JavaScript, tá? Porque isso não é um curso de TypeScript, então se você vem do JavaScript aí, para você não ficar perdido. E aí você escolhe JavaScript mais SWC, tá? Que é um compilador mais rápido, tá? Baseado em Rust. Enfim, essa informação você não precisa de fato saber. Você aperta Enter aqui, criou o projeto. Aí ele vai dar as instruções aqui, ó. Agora cd o nome da pasta, para a gente ir lá para a pastinha, navegar, né? Aí ele diz, ó, npm install, para instalar todas as dependências, né? A gente espera aí instalar, né? Aí eu vou rodar depois, ó, o comando npm run dev para poder subir o servidor, né? Deixar o servidor rodando. Aí eu posso clicar aqui, ó, pegar esse cara aqui e colar no meu navegador, que é o host mais a porta, né? E aí vai estar a aplicação React rodando aí, beleza? Aí a gente vai continuar desenvolvendo aqui essa aplicação durante o curso aí, beleza? Bem, galera, agora eu já estou aqui com o meu projeto React aberto, tá? Que a gente acabou de criar, né? E aí você abre, obviamente, o seu editor aí de texto, né? Possivelmente o Visual Code também. Você vai clicar em File, né? E aí você pode aqui Open Folder, né? Você seleciona e aí seleciona o projeto aqui que você acabou de criar, né? Pesquisa aí e seleciona esse projeto. Então, bem, agora eu vou explicar para vocês, né, o que é o React, né? Eu acho que em uma das sessões anteriores eu já expliquei bem isso até com um exemplo prático, né? Que a gente percebeu que é uma biblioteca, né? Que é simplesmente JavaScript, mais JavaScript que a gente injeta na nossa aplicação e permite a gente desenvolver interfaces aí mais facilmente, né? Então, bem, falando de propósito, como eu acabei de falar, né? O propósito aí do React é que a gente desenvolva páginas, que a gente desenvolva interfaces, tá? Incluindo páginas web, e a gente também pode desenvolver interfaces do usuário também para smartphones, beleza? De uma maneira aí mais fácil, mais elegante, tá? Menos complexa, mais rápida, beleza? Mais organizada, né? Então isso é muito interessante, tá? Eu vou até te mostrar aqui uma coisa interessante. Deixa eu ver se tem aqui, pronto, ó. Eu tô com a aplicação rodando aqui, ó. E se vocês perceberem, esse é o logo do React, tá? Se vocês perceberem, é um átomo, né? Por quê? Qual é a ideia atrás do React, né? A ideia atrás do React é que você crie algo complexo, uma interface
do usuário complexa a partir de pequenos pedaços chamados de componentes, né? E aí cada componente tendo o seu papel, né? Cada componente ele tendo o seu papel, né? Quando eles se juntam, ele forma toda uma interface complexa. Então os componentes eles são simples, né? São estruturas simples que quando juntas, né, um componente com os outros, né, quando você junta um componente com o outro, você forma algo complexo que é a interface, né, do usuário aí, por completo, né? Essa ideia vem justamente eu me lembro até hoje, né, o meu professor de biologia ele falava muito do anquitoso, né? Que o anquitoso é o que, né? É uma sigla, né, que ele colocava para memorizar na nossa cabeça, que era lá o A, né, de átomo, e aí um conjunto de átomos, né, formava algo mais complexo, que era o que? A molécula, né? Aí um conjunto de moléculas forma uma célula, né? Um conjunto de células, né, forma tecidos. Então, coisas mais complexas, né, são formadas a partir de coisas mais simples, né, que juntas formam essas coisas mais complexas, né? Então essa é a ideia, a grande ideia aí por trás do React, né? É muito forte essa ideia de componentização, né? Que é justamente você pegar algo complexo e criar pequenos componentes e juntos eles formarem algo mais complexo, beleza? Então, bem, pessoal, como que o React surgiu? Por que ele surgiu, né? Ele surgiu justamente porque o seguinte, tá? Justamente por causa da complexidade, né? Mas voltando um pouquinho aqui atrás, né? O React ele é um framework da Meta, né? Antigo Facebook, né? Então quando a Meta, o Facebook, eu vou falar Facebook melhor. Quando o Facebook ele entrou na web lá atrás, né? O Facebook ele passou, né? A exigir, né? Com o tempo, ele passou a exigir uma complexidade de interface, de interação, páginas ali, que fossem muito interativas, né? E com isso surgiu uma complexidade muito grande de criar as páginas e as interfaces que o usuário, obviamente, interagia do Facebook, né? Ali no Facebook, né? Então aí um grupo de engenheiros, né, do React, né, um grupo de engenheiros da Meta do Facebook, né, surgiu com o React, né? Justamente para solucionar problemas do Facebook, né? Que era um problema de criar interfaces do usuário aí na web, né? Sempre foi algo muito difícil. E bem, o problema principal, né? Era o problema, né? Não era o problema do tempo, que era demorado, não era isso, tá? Também era um problema, obviamente. Mas o problema principal que sempre houve, que sempre foi muito difícil, era a questão da atualização da interface do usuário, né? Então, se você perceber, né, hoje em dia você entra numa interface, você interage com um botão, por exemplo, e acontece diversas coisas, né, ali com outros componentes, né? Às vezes você aperta um botão, muda a cor de toda, né, muda todo o esquema de cor ali do aplicativo, né, ou da página web, né? Então, o que acontece? Às vezes na interação de um componente com um componente, né, por exemplo com o botão, outros componentes eles precisam ser atualizados, eles precisam reagir a essa interação com esse componente, né? Então isso, antes do React, vamos assim dizer, era algo que era muito difícil, velho. Você manipular ali a DOM na mão, remover tal item, colocar, era uma bagunça, era algo muito difícil, né? Então o React ele veio aí para solucionar esse problema, né? Para poder facilitar a reatividade, né? Reatividade é um termo aí que significa justamente isso, né? Quando você interage com um componente, outros componentes eles têm que reagir a essa, né? Eles têm que estar ligados a essa interação para eles poderem reagir, se atualizarem e mostrar o novo conteúdo, o novo estado ali do componente, beleza? Então, bem, esse foi um overview aí, até incluindo um pouco a história do React, beleza? Foi também um propósito do React, por que ele foi criado, né? Mas aqui não é o objetivo desse curso, tá? Não se preocupe também com essas coisas, tá? Quando você for colocando a mão na prática, tudo fica mais fácil, com certeza. Aí, beleza? E a gente vai começar a fazer isso daí daqui a pouco, beleza? Bem, galera,
Agora nessa seção aqui do curso, eu vou ensinar para vocês aí, ou melhor, vou explicar melhor para vocês esse projetinho aqui que a gente criou, tá? Que você também já criou nas sessões anteriores do curso, beleza? Então olha só que legal, ó. Eu vou vir aqui, vou abrir o meu terminal, beleza? E aqui, deixa eu ver se não tá rodando. Não, não tá. Eu vou colocar aqui para rodar o projeto, tá? Eu vou abrir aqui uma nova aba. Vou lá no arquivo e vou deixar ele aqui rodando, né? Só para ter certeza que ele tá rodando, beleza? O que acontece, tá? Esse é um projeto, né? Que a gente pode ver aqui, ó, que ele tem o arquivo index.html, né? E se vocês perceberem, esse arquivo o index.html, ele é muito parecido com o que você também viu aqui, né? Olha só que também na linha 10, na linha 10, né? Aquela instrução HTML que a gente colocou, né? Aquela tag ou div com a root, né? O que é isso, né, pessoal? Isso daqui, ó, se a gente abrir a página source, tá? A gente vem aqui em main.jsx, já eu vou explicar também a respeito dessa extensão de arquivo, tá? Se a gente entrar aqui, ó, perceba o seguinte, ele tem essa instrução aqui que é a document, né, .getElementById, root e render, né? Então o que é que ele está fazendo aqui, ó? Ele está pegando a div, essa div aqui, com id, essa div com o id root, né? Com esse valor específico no id. E aí ele está renderizando toda a aplicação React dentro dessa div. Beleza? Por isso que tem que ser criado aqui nessa estrutura, né? Caio, se eu quiser mudar o nome aqui para teste, vamos mudar aqui, ó, teste. Olha só, vai quebrar. Mas Caio, eu posso ir lá no arquivo e mudar aqui para teste? Vai funcionar? Vai funcionar. Ó, tá funcionando, né? Aqui ele deu uma quebrada no CSS por conta aí talvez de tags, tá? Por conta talvez de seletores, né? De IDs, beleza? Então vou voltar aqui para root, pronto. Beleza? Então bem, galera, né? Lembra que aqui, né, a gente está em um ambiente um pouco diferente do que você está acostumado, tá? Mas entenda uma coisa, o que vai para o seu navegador, né, quando você está aqui no seu navegador, o que tem aqui é o que eu te mostrei lá, né, naquela parte que eu falei entendendo o React de maneira simples, né, nessa seção, beleza? Então se a gente abrir aqui, por exemplo, em Spec de novo, ó, e vir em Network, olha só o que a gente tem, ó, em All, a gente tem o arquivo, né, o index.html, que é esse arquivo aqui, ó. Ele tá aqui. E se eu clicar aqui só em JS, olha só, ele tem uns arquivos aqui do ele tem uns arquivos aqui do React, né, os JavaScript do React. Olha só, se eu descer aqui, ó, olha esse arquivo aqui de 20 e pouco, né, que a gente contou quase 30 mil linhas, né? Aqui ele tem 21, né? Mas é aquele mesmo arquivo, tá? A diferença aqui é que essa daqui é uma nova versão do React e também aquela versão que a gente estava usando anteriormente, que eu mostrei para vocês, de quase 30 mil linhas, é uma versão de desenvolvimento, tá? Então por isso que ela é maior, né? Então aqui a gente tem outros arquivos também que a gente não vai entrar muito em detalhes aqui, tá? Mas eu quero que você entenda que também está o arquivo do React, né? Aquele arquivo lá de, acho que deu quase 3 mil linhas, eu não lembro, beleza? Aqui o Vite ele é mais otimizado, ele faz as coisas de uma maneira mais inteligente, tá? Então tem toda aqui essa complexidade, essa quebra de arquivos, né? Para fazerem as coisas funcionarem melhor, beleza? Mas aqueles arquivos JavaScript do React estão aqui também. Eles têm que estar, é obrigatório eles estarem, beleza? Vamos ver outra coisa aqui. Continuando aqui em Source, então o main, né, é o arquivozinho aqui que a gente não vai mexer nele, né? A gente não mexe, deixa do jeito que ele tá, porque o que ele faz é simplesmente pegar a nossa aplicação e renderizar na página, beleza? Então vou fechar ele aqui. E aí a gente também tem o index.css aqui, que é um arquivo CSS, ó, que é importado aqui para dentro na linha 4, como vocês podem ver, né? Então, se eu tirar se eu comentar esse index.css aqui, ó, não tem mais CSS aqui, beleza? Vou fechar aqui.
Aí o que acontece? No arquivo app.jsx, tá? A gente tem o componente, né? Esse componente aqui é o componente de demo, né? De demonstração, é o componente aí principal, né? Então você percebe que esse componente aqui é o componente que está sendo renderizado aqui, ó. Preste atenção, né? Ó, render. Então ele está falando assim, ó, renderiza esse componente app dentro da div, né? Dentro da div com o id root, beleza? Então, se você vir aqui em app, ó, você vai ver que o conteúdo que tem aqui é o que você tá vendo, ó. Então, olha só, Vite mais React, ó, se a gente procurar aqui, tem o H1, ó, Vite mais React, tem um botão Countess, ó, né? Aqui. E você pode até mudar, né? Você pode ver que é muito familiar, você tá vendo aqui, você tá vendo as tags que você viu nos seus arquivos HTML, né? Você tá vendo aí essas tags, então isso daqui já é familiar para você, né? Então você pode até mexer aí, né? Sei lá, coloca teu nome aqui, vou colocar meu nome aqui, salvar, ó. Eu aperto S e não preciso nem recarregar, já tá aí, ó, Caio Nobre, mudou, né? Legal, beleza? Então esse daqui é um primeiro componente, aí ele exporta aqui como default, beleza? A gente vai aí, como você está fazendo essa transação para o mundo do Node, aí, dos bundlers e etc., eu vou dar aí, eu vou passar por essas instruções aí de uma maneira mais interessante, tá? Aí esse componente aqui, ele também tem um CSS dele próprio, que é esse app.css aqui. Se eu tirar aqui também, ó, se eu comentar, vai quebrar várias coisas aqui, ó, quebrou, né? Então vou refazer aqui, beleza? Então aqui basicamente aí tem assets também, né? Vocês podem ver aqui, por exemplo, ó, o React Logo, ele está sendo importado aqui, ó, desse cara aqui, né? Dessa pastinha, ó. Então ele segue o caminho aqui, né? O caminho ponto barra, ponto significa diretório atual, né? Então barra é assets, né? Aí ele entra em assets, importa o react.svg e passa essa referência aqui para dentro da imagem, beleza? Então bem, essa sessão aqui foi mais mesmo só para a gente apresentar o projeto, você entender melhor aí o que está acontecendo, tá? E você pode ficar livre aqui para mexer nesse componente, dar uma brincada, tá? Mas agora aí a gente vai começar a ver os fundamentos do React, tá? Componentes, props, estado, né? E várias outras coisas bem legais e fundamentais, tá bom, pessoal? Bem, galera, agora nessa sessão do curso, a gente vai falar aí de um conceito fundamental do React, que é o conceito de componente, tá? Aqui nessa sessão a gente já vai colocar a mão na massa e vai criar o nosso primeiro componente, e conforme a gente for criando, eu vou explicando aí para vocês, beleza? Então, bem, para criar o nosso primeiro componente, eu vou vir aqui na pastinha Source, beleza? E dentro da pastinha Source, eu vou criar um novo arquivo. Né? E aí eu vou dar um nome para esse arquivo, tá? O que acontece? O React ele tem uma convenção que ele diz assim, ó, os componentes React, né? Os nomes dele, eles têm que começar com letra maiúscula. Perceba aqui, por exemplo, ó, deixa eu cancelar essa operação. Perceba aqui, ó, app é um componente. E por app ser um componente, ele começa, um componente React, né? Ele começa com letra maiúscula. E aí, para refletir isso e deixar mais claro, o arquivo também é nomeado, né? Com o mesmo nome do componente que está dentro desse arquivo. Então aqui, eu vou criar um componente muito familiar para vocês, que é o componente de cabeçalho, né? Da página. Então vamos lá, ó, eu vou colocar aqui header, né? Cabeçalho. .jsx. Caio, o que é esse JSX? Por que que não é JS? Por que que não é um arquivo JavaScript normal, vamos assim dizer, tá? Por que que é JSX? Basicamente falando, por agora, pessoal, a gente pode pensar da seguinte maneira. Você vai colocar a extensão JSX, tá? JSX, quando o seu JavaScript ele tiver HTML dentro dele. Então, quando a gente for colocar tags HTML dentro do nosso arquivo JavaScript,
Aí você não pode criar ele com JS. Você tem que criar ele com a extensão JSX, porque isso indica que vai conter HTML ali dentro. Por agora a gente pode pensar como HTML, mas talvez lá na frente a gente discuta aí e você entenda que de fato isso não é HTML, tá? Mas por agora a gente pode entender como se fosse HTML sem problema algum. Então eu vou criar esse arquivo aqui, a header, beleza? E aí, agora a gente vai declarar o nosso primeiro componente React de fato, né? Para você declarar um componente React, né, um componente React no seu arquivo aqui, é muito simples. Basta você declarar uma função, né, que retorna HTML. Olha que legal e que simples, né? Então vou criar aqui, ó, uma função e aí eu vou usar a convenção de letra maiúscula para definir, para dizer que isso é um componente React, tá? Header. Abro aqui, ó, os parênteses, né, como uma função. E abro as chaves aqui, tá? E dou um return, né? E aqui eu coloco, ó, eu vou colocar aqui a tag header, né? E vou colocar aqui, sei lá, alguma coisa. Por enquanto eu vou colocar só meu nome. Coloque o seu nome também. Pronto, perfeito, né? O que é que acontece, né? Para a gente ver esse componente no nosso browser, eu vou até inicializar aqui que eu nem tinha feito isso ainda. Pronto. Olha só, deixa eu vir aqui, abrir aqui e abrir o cara aqui, né? Para a gente ver esse nosso componente aqui na nossa página, tá? A gente vai ter que fazer algumas coisas. A gente vai ter que primeiro fazer com que esse componente ele possa ser importado em outro arquivo, tá? Porque ele tem que chegar aqui, ó. Ele tem que chegar lá dentro daquela div. Por enquanto ele está só nesse arquivo aqui. Então o que é que a gente vai fazer? A gente vai dizer assim, ó, esse arquivo aqui ele vai ser esse componente, essa função, ela vai ser exportada desse arquivo. Aí eu dou a instrução aqui, ó, export default header, beleza? Pronto, né? Isso quer dizer que eu posso ir em outro arquivo e dar uma instrução de import para importar esse componente dentro do outro arquivo. Então, como agora, né, eu vou aqui no componente app, ó, no app, porque o app ele é o componente que está sendo renderizado aqui dentro da div, beleza? E aí o que é que eu vou fazer? Dentro do app, né, dentro do arquivo app, eu vou deletar a linha 7, pode ir embora por enquanto. Vou desimportar isso daqui, ó, né? Vou deixar esse export default aqui, obviamente, né, porque ele está sendo usado aqui, ó. Então ele tem que ser exportado. E aí eu vou deletar tudo que tem aqui. Beleza? Deletar tudo que tem aqui. Ó, vou apagar isso daqui. E dentro desse componente app, tá? Eu vou agora chamar o meu componente o header. Perceba que o nosso editor de texto, né? Ele nos ajuda aqui, né? Visual Code. Ó, ele já vai saber de onde importar isso. Aí ele dá a instrução aqui, ó. Import header from header, né? Ou seja, importe o componente header do arquivo header, que é isso daqui que está no mesmo diretório. Essa é a instrução, né? Aí você está achando estranho porque, Caio, isso é uma função e eu estou usando ela como se fosse uma tag HTML? Pois é, essa é uma sintaxe muito legal e que nos ajuda muito, né? Porque a gente pode usar essas funções aqui, esses componentes, como se fosse de fato tags HTML, né? Então a gente engloba no componente toda a estrutura de tags HTML que a gente quer, e aí a gente pode sair usando ela como se fosse de fato tags HTML, né? Então agora eu vou vir aqui, eu vou tirar o CSS também dessa página, tá? E aí vou salvar e vou voltar para o meu navegador, beleza? Aqui, pessoal, eu vou também tirar do main só esse index.css aqui também, tá? Não quero ele por enquanto. Vou ficar aqui. Pronto. Né? Apareceu aqui Caio Nobre, beleza? Nosso componentezinho tá aqui, beleza? Se eu clicar com o direito aqui, né? Ó, eu consigo ver ele aqui, o componente, tá vendo? Beleza? Bem,
Agora, você fala assim, Caio, como é que eu estilizo um componente meu, né? A minha header, por exemplo, quando eu crio, eu coloco uma cor, um padding. A gente vai fazer isso daqui agora. O que é que a gente vai fazer? Ó? A gente vai criar um novo arquivo, né? E a gente vai criar o header.css, né? É o mesmo nome do componente, só muda a extensão, tá? É uma convenção também legal para você seguir, beleza? Mas o nome pouco importa. Mas aqui fica mais claro que esse CSS é para o componente header. E aqui eu posso fazer né, as minhas classes CSS, né, os meus seletores, aí, os meus IDs, qualquer coisa que eu quiser, beleza? Então o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer assim, ó, esse CSS ele pertence a esse componente aqui, tá? Então eu vou importar ele para cá, ó. Import, eu dou aqui header.css. Pronto, ele está no arquivo aqui, beleza? Aí o que é que eu vou fazer? Para essa header aqui, né, eu vou dar um ID para ela, beleza? Não vou dar um ID não, vou dar um nome de classe, tá? O que acontece, tá? Aqui eu quero que você preste atenção. Quando você colocava classe CSS lá nas suas tags HTML, de um arquivo .html, você usava a propriedade o quê? Classe, né? Classe. Aqui, você, no React, você vai usar class name, tá? Class name, não só class, tá? Caio, por que isso? Por enquanto, eu não vou te explicar isso daqui, tá? A gente talvez aí entre depois. Mas eu quero só que você entenda o seguinte. Que aqui no arquivo JSX, as tags HTML você vai usar para colocar a classe, a propriedade class name. E não a propriedade class, beleza? E aí eu vou passar aqui um nome para ela de header, ó, beleza? O que é que eu vou fazer? Vou lá no meu arquivo CSS, né? E coloco aqui, ó, header também, né? E aí eu posso agora aqui estilizar as coisas que eu quero, né? Então eu vou dar aqui um background color. Vamos ver se tem um background color legal aqui. Eu vou colocar, por exemplo, esse bisque aqui, beleza? E vou atualizar. Olha só que legal. O nosso componente header, ele já está ganhando aí forma, né? Eu vou colocar também um padding, ó. Colocar aqui, sei lá, um pad de 30 pixels, né? Faz muito tempo que eu não trabalho com pixels. Eu não sei nem, mas tá bom, ó. Ficou bom, ficou maravilhoso, né? Tá aqui, né? Outra coisa que eu vou fazer também aqui é centralizar esse texto, né? Text align center. Vamos ver se ele centraliza, ó. Centraliza. Eu vou também aqui na minha header adicionar uma border radius. Vai fazendo o teu CSS bonitão pro teu componente, ó. Border radius, né? Tá aí. Beleza? Então, bem, pessoal, vocês viram como é simples criar, né, aí um componente dentro aí no React, né? Que a gente criou nosso primeiro componente, aprendeu vários conceitos aí legal, do porquê é JSX o nome do arquivo, é porque vai conter HTML dentro do arquivo. A gente aprendeu a importar e exportar, né, componentes, importar CSS, e criar aqui os seletores, né, CSS, beleza? E agora que a gente vai continuar com uma coisa bem legal, que é o seguinte. Caio, e se eu quiser aqui colocar dentro dessa header, por exemplo, uma lista de menus, né? O que é que eu vou fazer, pessoal? A gente, ó, para quebrar aqui dentro, o que é que a gente faz, né? A gente faz o seguinte, ó. A gente coloca isso daqui entre parênteses. Coloca entre parênteses. E aí a gente quebra, ó. Né? Quebra aqui. Quebra. Pronto. Agora aqui dentro, eu vou remover esse Caio Nobre e vou colocar uma lista, ó. LI. Essa lista vai conter os links, né? Por exemplo, home, né? Outra, li, né? Aqui eu vou colocar barra, né? Sei lá, barra sobre, né? About, sobre. Deixa eu colocar em português mesmo. Sobre. E por aí vai, tá? Vou voltar lá, tá aqui, tá desestilizado, né? E aí o que é que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no meu CSS e vou colocar, ó, header, estilização, tá? Isso daqui é CSS, não é o intuito do curso aqui, tá? Eu espero que você já saiba isso.
Então header, né? E vou colocar aqui o L, né? Para selecionar esse cara aqui dentro dele. E o L vou colocar aqui, por exemplo, display flex para alinhar ele, ó, um do lado do outro, né? Vou dar aqui um gap de coluna de 10 pixels. Deixa eu ver se fica bom. Tá ficando bom. 20, né? Olha só. Mais um pouquinho, 30, para dar mais espaçamento entre eles. Vou dizer que o align items é centro, né? Epa! Abriu coisa demais. É centro, né? E por aí vai, né? Então, bem, pessoal. É isso, declarar componentes, tá? E vocês veem que é bem simples, né? Tanto declarar os componentes, é tags HTML, que você já consegue, né? O CSS aqui também, não tem segredo. Importa para o arquivo onde está o componente que você quer, escreve ali o CSS, né? E agora, eu vou mostrar aqui para vocês, né? Uma coisa interessante, para vocês também já ficar ligado aí. Olha só, a gente tem o nosso componente header, que foi exportado desse arquivo. E aí eu vim no componente app. E o componente app, né? Eu peguei o componente app e coloquei o componente que a gente criou, o header. E o app, ele renderiza, né, aqui o app, né? E aí o app, ele é renderizado dentro da tag div do HTML aqui. Beleza? Então, por o app, né, pelo app, ele ter como filho, né, um componente que é renderizado por outro componente, a gente chama de componente filho, tá? Vai criando uma hierarquia, né? Então, o componente header, ele é um filho do componente app, né? O componente app, ele renderiza, ele retorna o componente header. Por isso que a gente vê ele aqui, né? Não a partir do app diretamente, né? Mas a partir, ou não a partir do header diretamente, mas a partir do componente app, beleza? Bem, pessoal, na próxima sessão do curso aí, a gente vai estar falando a respeito de estado, tá? De componente aqui é o que você precisa saber por agora, tá? E você vê que é bem simples, tá? A gente vai começar aí, mais lá pra frente, a gente vai criar uma aplicaçãozinha para você colocar bem a mão na massa, exercitar essas coisas aqui, tá? Não se preocupe, beleza? Bem, galera, agora nessa seção do curso aqui a gente vai falar a respeito aí de estado, tá? Que também é um conceito aí fundamental do React, tá? Então, bem, para a gente falar de estado, eu queria mostrar para vocês aqui um exemplo. Olha só o que foi que eu fiz, tá? Aqui no projeto, isso daqui você não precisa criar, não precisa codar. Eu vim aqui e criei essa pastinha chamada tradicional, tá? E eu criei aqui um arquivo HTML, né? Index.html. Aí eu cliquei com o direito dele aqui, ó. Vim em Review Finder e abri ele no meu navegador, né? Então tá aqui ele. Ele já tá aberto aqui, eu vou fechar. Vou vir pra ele, né? O que é que acontece, tá, pessoal? Deixa eu atualizar aqui. Pronto. O que acontece? Eu criei essa página aqui normal, né, da maneira tradicional, por isso que ele está na pastinha tradicional, e eu vou mostrar para vocês, tá? Essa página aqui bem simples, tá? Tem a estrutura básica do HTML e no corpo, né, tem aqui um input, ó, que é esse cara aqui, beleza? E aqui embaixo tem um texto, ou tem um título, né, um H1 vazio, né? E por enquanto ele tá aqui, né? Só que ele tá vazio, né? Mas ele tá aqui, ó. Tá aqui ele. Só que ele tá com conteúdo vazio, tá? E aí o que é que tem mais aqui? Aqui também tem um script, ó, que ele faz assim, ó. Primeiro ele armazena uma referência do H1. Aqui, ó. Então ele vai lá get by element by id, ó, ele tem um id H1. Então pega o elemento HTML H1. Aí pegou e armazenou aqui. E aí eu também tenho uma função aqui que ela faz o seguinte: toda vez que eu mudo o valor do input, né, que eu escrevo algo ou deleto algo,
ela pega o valor que está lá no input e coloca esse valor dentro do dentro do título, né? E aí vai acontecer o que eu vou mostrar aqui para vocês, beleza? Então, ó, se eu pegar aqui, né, e eu digitar algo, por exemplo, meu nome, ó, olha só que legal, né? As coisas elas vão mudando, né? Ó, apagar, apaga, tudo que aparece no input aparece também aqui na página, beleza? Então, bem, eu queria deixar esse exemplo aqui para a gente fazer um paralelo aí com as coisas que a gente vai falar a respeito de estado, beleza? Então, bem, vamos replicar agora esse comportamento, esse componente usando o React, tá? Então, eu vou fechar aqui tudo, ó, né? E aí a gente vai criar aqui um novo componente, até para você ir pegando o jeito aí. Então, eu vou criar aqui, ó, o input, por exemplo, com texto. Input with text. Vai ser o nome do meu componente. Eu sou um cara criativo. E aí eu dei esse nome aqui. Aí se não se esqueça, .jsx. Enter. Né? Beleza. Aqui vou declarar minha função. Né, ó, input. Né? Declarar meu componente. Beleza. Abro. E aqui eu retorno. Ó. Vou retornar por enquanto aqui só o input, né? Não, na verdade não. Eu já vou abrir aqui, ó. Eu vou colocar uma div. Dentro dessa div, eu vou colocar um input. Beleza? E vou colocar aqui embaixo o H1. Beleza? Vazio, por enquanto. Tá? Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou exportar. Vamos lá, exportar de novo, ó. Input, o meu componente. Input com texto. Eu vou vir no componente app e vou colocar ele debaixo da div, ou debaixo da header. Input com texto. Vamos importar aqui assim, ó. Que aí a gente faz o processo todo. Import input with text, ó. From diretório atual barra input com texto do arquivo input with text. Pega aqui, ó, e agora a gente usa essa sintaxe aqui, beleza? Que é a sintaxe JSX, que é igual ao HTML, tá? Então pronto, tá aqui. Eu vou mudar aqui de local, beleza? Vou vir aqui no meu componente e vamos ver se ele apareceu lá na tela. Vou agora para cá e tá aqui ele, ó, né? Tá aqui ele. Aí vamos fazer de novo, criar aqui o CSS de novo. Eu vou pegar, vou criar um input with text. Você fala, Caio, isso daqui tá ficando desorganizado, né, cara? Eu sou esperto, eu já poderia ter criado uma pastinha aqui, né? Você pode ir fazendo aí seu jeito, tá? Mas no final aí eu vou lhe dar aí talvez algumas dicasinhas, beleza? Então aqui, ó, tá o meu CSS. Agora eu preciso importar ele aqui para dentro do arquivo que tem meu componente. Tá aqui ele, pronto. E aí o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou dar aqui um nome de classe para essa div. E vou chamar ela de container. E aí eu vou pegar aqui .container, ó, a referência dentro do CSS, né? E vou dar um margem top. Olha só. Só para descolar aqui da header. Beleza? E a gente repetiu o processo de importar, de exportar, de criar o componente de novo, para ir ficando aí na sua cabeça, cara. Você tem que ir digitando, tem que ir fazendo, não confia só em assistir não. Se você é iniciante aí, beleza? Então tá aqui o input agora. O que é que eu vou fazer, ó? Eu vou até vir aqui, ó, e vou copiar algumas coisas daqui. Vou copiar aqui esse placeholder, ó, e vou jogar aqui, beleza? Vou jogar aqui, placeholder, pronto. Digite aqui, para ficar igual do outro, beleza? Então, bem, galera, o que é um estado, né? Um estado, eu vou defini-lo da seguinte maneira. Um estado, ele é
uma variável. Então vamos lá, galera, né? O estado, ele é uma variável que, se mudada de maneira... É uma variável que, se mudada de maneira... Pô, cara, tá fazendo barulho ali, eu me desconcentrei. Uma variável que, se mudado de maneira especial, né? Especial, o componente se atualiza, né? Então, o estado é uma variável que, se mudado de uma maneira especial, o componente se atualiza. Beleza? Então, vamos lá. Ó. O que é que eu vou fazer aqui, beleza? Aqui, para a gente conseguir aquele mesmo comportamento, eu vou ter que capturar o evento de mudança do input, né? Então, aqui, eu vou passar, ó, aqui a propriedade para o input onChange, né? Isso daqui é um evento, né? Esse on aqui a gente lê como quando, né? Então, quando mudar, aí aqui a gente vai passar uma função e essa função a gente vai descrever nela, dentro dela, o que vai acontecer quando o valor desse input mudar, né? Aí o que é que eu vou fazer? Ó? Dentro do meu componente aqui, eu vou dar um enter e dentro dele mesmo, eu vou criar outra função aqui, ó. Function onChange handler, beleza? Porque ela é um handler, beleza? E agora vou pegar ela aqui, beleza? onChange handler e vou passar ela para cá, beleza? Essa função, como parâmetro, ela recebe aqui um evento, né? Por quê? Aqui dentro desse objeto, esse evento ele é um objeto que contém todas as informações do evento que aconteceu, né? O evento foi o de mudar o valor do input, então vai estar tudo armazenado aqui o que a gente quer, né? Então, para eu conseguir esse valor, beleza? Já a gente vai chegar no estado. Para eu conseguir esse valor que o usuário está escrevendo, né? Eu vou capturar ele da seguinte maneira, ó. Eu vou pegar aqui, vou criar input value, uma constante, e vou chamar aqui, ó, event.target.value, beleza? O que é que eu vou fazer agora? Aqui embaixo eu vou dar um console.log para ver se isso é de fato o que a gente quer, é o valor que a gente quer. Salvamos aqui, vamos na página, vamos em inspecionar, console, né? E vamos aqui digitar. Olha só, o que é que está acontecendo, né? Toda vez que eu mudo o valor do componente, né? Toda vez que eu mudo o valor do input, ele chama essa função e aí ele executa o que tem dentro dessa função. Então ele extrai o valor do input e depois ele printa o valor do input. Ó, cada vez que eu digito ele chama, tá chamando minha função, ó, percebe? E aí vem com o valor certinho que tá aqui, ó. Se eu voltar também, né? É exatamente o que eu quero, é o valor que eu quero, beleza? Aí o que é que eu vou fazer, né? Agora, o que eu preciso fazer é mostrar esse valor aqui dentro aqui no H1, né? Aí eu sou, né? Eu já manjo de variáveis, né? Eu sou um cara ali já sei de JavaScript, né? Aí eu vou aqui dentro dessa função e vou declarar uma variável, né? Eu vou declarar aqui, ó, let var ou let, tá? Let input value. Criei aqui, declarei. Ela começa com a string vazia. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse input value aqui, ó. Em vez de ter outra declaração, eu vou armazenar ela, né? Aqui dentro, ó. Eu vou deixar aqui. Eu vou armazenar o valor que está vindo do input dentro dessa variável, né? Dentro dessa variável. Aí o que é que eu vou fazer? Agora eu preciso mostrar esse valor aqui dentro, né? Aí, pessoal, para a gente mostrar, a sintaxe que a gente usa para colocar um valor de uma variável dentro de uma tag HTML, a gente usa aqui, ó, as chaves, beleza? Os colchetes.
É colchetes, né? O nome disso é colchetes, tá? Então a gente coloca aqui, ó, input velho, né? E aí agora a gente vai ver aqui o resultado, né? Vou atualizar aqui e vou começar a escrever. Estranho, né? Ó, será que é porque não tá aparecendo, né, aqui no H1? Não tá aparecendo. Será por quê? Por que será que isso está acontecendo? Será que é porque a função não está sendo chamada? Ah, eu vim aqui no meu console log e eu vi que ele está printando. Não, ela está sendo chamada, né? Está sendo chamada. O que está acontecendo aqui, pessoal? Qual que é o problema desse pensamento, tá? O problema é que quando a gente, né? O que acontece? Para o React refletir, para as mudanças serem refletidas na página, o React ele tem que atualizar o componente, tá? Só que aqui a gente está mudando só o valor da variável. A gente não está dizendo para o React que ele tem que esse componente ele tem que ser re-renderizado. A gente não está falando para isso para ele não está ciente disso, né? Então isso quer dizer o quê? Que essa função aqui ela não está sendo chamada novamente, né? Ela tá a função input with text, né? Ela não está sendo chamada novamente para poder re-renderizar. E aí a gente tem que ter uma maneira de fazer isso, né? De mudar uma variável, né, de uma maneira especial que faz com que o componente se atualize. Como é que a gente consegue isso? Através de uma função, né? O nome mais técnico é chamado de hook, tá? Então o React ele nos fornece, a partir da biblioteca dele, a partir daquele JavaScriptzão doido que a gente viu, né? Que eu mostrei para você já no navegador. Ele permite pra gente, né? Ele dá pra gente uma hook aqui, uma função especial, ó. Então olha só que interessante. Vamos importar ela aqui, né? Eu vou dar aqui import, ó, e vou usar aqui use import, abro as chaves aqui para extrair use state from React, tá? Então é assim. Então isso aqui é uma função, né, que permite a gente criar uma variável que a gente consiga mudar ela de uma forma que a gente diga para o React atualizar a UI, tá? A interface. Então, em vez de eu vou tirar essa variável aqui, ó, e aí eu vou fazer assim, ó, use state, tá? Essa chamada aqui, pessoal, ela tem que ser sempre aqui no começo da função, né? É o que o React chama de top level declaration, né? Ou seja, declaração de alto nível. Ela tem que ficar no nível mais alto de dentro do teu componente, de dentro da função do teu componente. E aí, aqui como parâmetro, ela recebe um valor inicial. Lembra que antes o valor inicial, input value da nossa variável, a gente colocou o valor vazio, né? Aqui, uma string vazia. Então agora eu vou passar ele para cá. Ó. Pronto, string vazia. Vou tirar isso daqui. Beleza? Agora eu preciso pegar, né? Eu preciso aqui pegar o valor e uma função que vai permitir com que a gente mude esse estado de maneira, essa variável, vamos assim dizer, tá? Esse estado de maneira especial. Então olha só, vai ficar mais claro, tá? Digita aí, você vai ver. Então funciona assim, ó. Para eu pegar o valor desse estado, dessa variável, eu vou chamar de variável por enquanto, tá? Eu vou fazer assim, ó. É const, aí eu abro aqui a sintaxe de array, aí o primeiro valor dentro do array é o valor do input, que nesse caso vai ser o valor aqui é string vazia, e o segundo é uma função que permite com que eu mude o valor desse input. E aí eu dou um sinal de igual aqui. Pronto, fica assim. Escreve aí, tá? Beleza? Né? Beleza? Aí o que acontece? Caio, a linha 11 aqui, ela tá dando erro. Por que ela tá dando erro? Ela tá dando erro porque input velho, a gente não pode mudar mais ela assim. Para a gente mudar esse valor aqui, ó, esse cara aqui,
a gente tem que chamar essa função aqui, tá? Então a sintaxe é sempre essa, tá? Quando você for declarar aqui estado, que são as variáveis, né, que muda de maneira especial, né, e faz com que o componente se atualize, né? Você sempre vai usar essa sintaxe aqui, ó. Primeiro é o valor e segundo é a função que permite com que a gente mude o valor da variável, do estado, tá? Então agora o que é que eu vou fazer, ó? Eu vou fazer assim. Eu vou pegar e para eu mudar agora o estado, eu vou chamar o setInputValue. Chama a função, ó, e como parâmetro eu passo o novo valor que eu quero que venha para cá, né? Que vai ser o novo valor de input value desse cara aqui, beleza? E atualizamos. Agora o componente ele está reativo, ou seja, ele está ligado a mudanças na variável. Vamos ver em ação? Vamos ver se funcionou de fato? Caio, prova aí que está funcionando. Vamos ver? A gente vai vir aqui, ó, e aí eu vou digitar aqui Caio. Olha só a mágica acontecendo. Olha só que maravilha, né, pessoal? Caio Nobre, né? Olha só, coloque aí outro nome, lá sei, garoto de programa, né, o nome do canal. Garoto de programa. Inscreva-se, né? Inscreva-se, né? Se inscreve aí, beleza? Então, bem, pessoal, isso é estado, tá? Eu defini aqui para vocês justamente como isso, como uma variável que se muda de uma maneira especial que faz com que o componente se atualize. Beleza? Então, toda vez que a gente chama agora essa função aqui, ela muda o estado, essa variável, e aí, dessa maneira que a gente está fazendo, eu falo para o React assim, ó, React, atualiza esse componente. Aí ele vai e atualiza esse componente e re-renderiza esse HTML aqui com a nova informação, beleza? Bem, galera, agora nessa seção do curso aqui a gente vai falar a respeito das props, beleza? Que também é outro fundamento aí do React muito importante de você saber, beleza? Antes de continuar aqui, eu só queria dizer para vocês, ó, que, por exemplo, essas tags aqui HTML, tá? Elas têm, basicamente falando, as mesmas propriedades que essas tags aqui, né, dos arquivos .html, as tags HTML de fato, tem, beleza? Só que você pode perceber que às vezes ela varia um pouco, né? Então, por exemplo, ó, o onChange aqui, ó, ele é tudo em minúsculo, né? E como eu passo a função para dentro, é dentro de uma string. Aqui, se vocês perceberem, aqui é queimou case, ó, tá vendo? Já não é tudo minúsculo, né? Então tem umas pequenas variaçõezinhas, tá? É por isso que isso daqui de fato não é HTML, beleza? Isso daí, por esse fator, já dá pra gente notar que é uma pequena diferençazinha, mas é tudo muito igual, tá? Não tem muito segredo aí, beleza? Então, bem, agora a gente vai falar aí das props, beleza? Deixa eu abrir um novo arquivo aqui. Então, bem, galera, a palavra props, né? Ela é uma maneira mais curta da palavra properties, né? Que significa propriedades, beleza? A maneira aí mais legal da gente dizer, né? A palavra propriedades, vamos assim dizer, né? Então, as props, elas são as propriedades do nosso componente, né? Então, um componente, ele é muito dinâmico, né? A gente pode usar o mesmo componente em vários lugares da nossa UI com diferentes propriedades. E com diferentes propriedades, esses mesmos componentes, eles podem ter diferentes estilizações, eles podem ter diferentes comportamentos, tá bom? E até mesmo diferentes estruturas, beleza? Vocês vão ver aqui, beleza? Então, bem, eu vou fechar esse arquivo aqui e eu vou abrir aqui o nosso componente header, beleza? Caio, né? Então vamos lá, né? Caio, como é que eu faço aí, cara? Como é que eu utilizo dessas props, né? Bem,
As props, pessoal, elas são passadas como o primeiro parâmetro da função do componente, né? E aí, a gente chama ela aqui, ó, de props, né? Esse argumento aqui, beleza? Props, né? Essa props, ela é um objeto, beleza? E dentro desse objeto tem todos os atributos que a gente pode passar, né? Pro componente header, né? Então vamos supor, por exemplo, tá? O seguinte, que nesse componente header aqui, em uma certa página, eu quero que ele tenha esse menu, porém em outra página eu quero que ele não tenha esse menu, beleza? Como que eu posso fazer isso? Eu posso fazer isso passando propriedades para ele, né? Que é bem similar a essas daqui que vocês estão vendo, ó. Isso daqui é propriedade, tá vendo? Vamos ver isso em ação? Então, lá no meu componente, eu vou lá onde o meu componente está sendo renderizado, onde eu estou utilizando ele, que é no app. Eu vou passar aqui, ó, a propriedade, olha só, é como passar mesmo aqui uma propriedade pro uma tag HTML, ó. Então, eu vou passar aqui a propriedade, por exemplo, hide, né? Hide menu. E aqui eu vou passar, ó, né? Boto sinal de igual, como é dos outros, ó. E dentro dele eu coloco o valor que eu quero. Se for uma string, eu passo assim, né? Se for um booleano, um número, eu passo assim, ó. Aqui vai ser um booleano, beleza? Então, hide menu, beleza? Eu vou vir no meu componente. E aqui eu posso acessar esse valor aqui, né? Esse hide menu, a partir desse objeto. Então, o que é que a gente vai fazer, ó? Eu vou pegar aqui na minha função e vou extraí-lo. Fazer assim, ó. Vou criar uma função aqui, hide menu, props.hide menu, né? Beleza? E aí, eu vou pegar esse valor aqui, hide menu, e vou fazer uma condicional. Então, se esse valor for true, isso daqui não aparece. Se for false, ele aparece. Então, vamos lá. Eu vou fazer assim, ó. Pra gente, lembra a sintaxe pra gente usar as variáveis, os valores aqui dentro do HTML, né? A gente abre as chaves, ó. Aí eu uso aqui, ó, hide menu. Aqui é um booleano, tá? Isso daqui não, aqui é uma estrutura ternária. Isso daqui é da linguagem de programação JavaScript, não tem nada a ver com React, beleza? Hide menu, se hide menu, nulo. Caso contrário, ó, eu renderizo esse cara aqui, beleza? Aqui ele tá só reclamando ele tá dizendo aqui, ó, que tá faltando validação de props, beleza? É porque a gente tem que passar para o componente. Mas por enquanto a gente não vai quebrar a cabeça com isso, beleza? Então, se esse valor aqui for true, ele não renderiza nada, né? Na verdade aqui ele renderiza nulo, que é nada. Caso contrário, né? Ele não vai esconder o menu, beleza? Então eu vou vir aqui, ó, beleza? E como aqui na header, no componente header, né, ele tá com o valor true, hide menu, então ele não tá aparecendo, ó. Beleza? Ele não tá aparecendo. Aí eu posso criar uma aqui embaixo, dupliquei o componente. Olha que simples, dupliquei e agora o hide menu eu vou passar false. E vou voltar. Olha só. O header de cima, a header de cima, né, que vocês estão vendo aqui. Vamos até mexer aqui no CSS e eu vou colocar aqui uma margem top, 10 pixels. Olha só, a header de cima que tá com a props, né, hide menu true aqui, ó, ela esconde o menu, enquanto que a de baixo está com hide menu false, ela não está escondendo o menu. Então, props é basicamente isso. E aí a gente pode ir passando qualquer propriedade que a gente quiser para cá. Name, deixa eu passar o name aqui, por exemplo, Caio. Vou renderizar lá, ó. Vou pegar aqui, eu posso também passar assim, ó. Depois do menu, eu vou colocar aqui, ó, props.name.
E olha só, apareceu aqui. Vamos colocar o nome aqui no de cima também? Então, name é João. Olha lá, apareceu o João aqui também, beleza? Então, props é basicamente isso, pessoal. São as propriedades de um componente que permite a gente renderizar ele de formas diferentes, ter comportamentos diferentes, né? E deixar ele mais reutilizável, beleza? Não tem segredo. Bem, galera, agora que eu vou ensinar vocês, né, a resolver esses erros aqui, a validar essas propriedades, beleza? O que seria isso? Seria a gente dizer por React que tipo de propriedade, que tipo de dados a gente está esperando nessas propriedades aqui, ó. Então, o que a gente vai fazer é o seguinte, ó. A gente vai importar aqui um cara chamado de prop_types. É o nome dele, prop_types, from prop_types. Beleza? Aí o que é que a gente faz, ó? A gente vem, acessa o componente, ó, header, tá vendo, ó? Tô acessando ele, essa função, ponto, e acessa uma propriedade chamada de prop_types, tá? Não é essa daqui, ó. Não confunda essa com prototype. É prop_types, né? Que significa tipos de propriedade. A gente está dizendo tipo. Aí ela recebe um objeto, ó. E aí a gente coloca os mesmos valores aqui, ó. Então a gente coloca o hide menu, beleza? E aí a gente usa agora o prop_types e diz, ó, isso daqui é um booleano. Eu tô dizendo, ó, a propriedade hide menu é um booleano, beleza? Então, se eu passar ali um valor que não é um booleano, o React ele vai saber e ele vai reclamar, beleza? E aqui eu vou dizer que o name, ó, é uma prop_types.string, né? E se esse valor, por exemplo, ele for obrigatório, tem que passar. É obrigatório, eu venho aqui e digo, ó, is required, beleza? Caso contrário, eu deixo assim, tá? Então aí, ó, os erros foram embora, né? E aqui as coisas funcionam, continuam funcionando, beleza? Bem, galera, agora, né, que a gente aprendeu aí os 3 conceitos fundamentais do React, né? E você já está começando a pensar um pouco em React, né? A gente vai agora criar um componente aí para a gente colocar em prática essas coisas, né, de uma maneira aí mais profunda, beleza? A gente vai criar um componente bastante utilizado, pessoal, na web, né, nas aplicações web. Uma coisa que tem bastante é formulário, tá? E são componentes ali muito importantes, beleza? Porque é onde serve para captar dados do usuário, né, para poder o usuário ali imputar dados na aplicação, né? Então tem formulário para todo lado aí, beleza? Então, bem, o que é que a gente vai fazer, ó? Aqui, né, a gente vai começar fazendo o seguinte, ó. O que é que eu posso fazer? Eu posso criar aqui, ó, uma pastinha, vamos organizar a casa aqui, chamada Components, beleza? E aí o que é que eu vou fazer? Eu vou criar uma pastinha, outra pastinha dentro da pasta Components chamada de Header. Aí eu vou jogar esses dois caras lá para dentro, ó. Deixar eles lá. Deixa eu selecionar esse daqui, vou jogar ele lá. Ficou, pronto. Eu vou vir aqui também e vou colocar o input, criar uma pastinha chamada input with text. Olha lá. Aí eu copio aqui e jogo aqui também, beleza? Tá aqui. Vamos ver se ele conseguiu aqui importar. Eu acho que ele vai quebrar aqui, né? Então a gente tem que vir aqui no app, ó, e dizer que agora isso daqui fica dentro de components barra input with text. Barra components, barra header, barra header.css não, barra header. Pronto, funcionando de novo, beleza? Então aqui, só esse componente aqui eu vou deixar ele aqui mesmo solto, beleza? O app. Aqui agora, o que é que eu vou fazer, ó? Eu vou criar um novo componente aqui chamado de login. Opa, login não, pô. Login form. É um componente que ele vai ser o formulário de login, né? Ele vai ter ali o campo de e-mail e o campo de senha, né? Eu vou vir aqui, vou criar um arquivo aqui dentro dele também chamado de login form. Essa nomenclatura aqui de arquivo não é normalmente a que eu uso. Eu usaria aqui, em vez de login form, index, beleza? Em vez disso. Mas eu vou seguir aqui
só para não bagunçar a cabeça de ninguém aqui. E não TSS, JSX. TSS é do TypeScript. Colo aqui, né? Colo não, dou Enter e aí eu tenho um arquivo. O que é que eu vou fazer? Eu vou criar a função que representa o componente login form. Beleza? Login form, né? E vou retornar aqui. Beleza? Vou retornar aqui uma div. Beleza? E eu vou já exportar aqui como default. Login form. Para já colocar ele aqui e a gente vendo. Eu vou deletar uma header dessa daqui, tá? Vou comentar esse cara aqui, tirar ele do meio, né? Vamos, deixa eu tirar ele, ó. Tira ele. Caralho, deu um branco agora no atalho. E aí vou colocar aqui o login form, tá? Tem o login form, beleza? Eu vou escrever alguma coisa aqui aleatória mesmo, para ver se já tá aparecendo aqui, ó. E tá aqui ele, beleza? Vou também já importar o CSS aqui, import login form.css. Vou criá-lo, login form.css. E aí, né, aqui, o que é que eu vou fazer? Eu vou adicionar um input do tipo texto, beleza? Input do tipo texto, ali ele. Vou dar aqui um placeholder chamado de, username. Vou colocar e-mail, ficar mais claro. E vou duplicar, vou colocar outro chamado de senha. Né? E aqui o tipo vai ser password. Né? Então eles ficam aqui assim, beleza? Aqui eu vou colocar esses dois inputs, vou fazer o que? Eu vou colocar eles dentro de outra div aqui, beleza? Por quê? Porque eu também vou colocar um label, tá? Então eu vou colocar aqui em cima deles um label, que vai ser o e-mail. E vou colocar aqui um id e-mail. E aqui no HTML4, essa propriedade, eu coloco o e-mail aqui, o id. Para que serve isso, cara? Se você não sabe, quando eu clicar aqui no label, aí ele dá foco no input, beleza? E vou colocar aqui também embaixo outro label, que é o password. E dou o id, tá? Ele sabe pelo id, pessoal, aqui, ó. Ele sabe que quando eu clicar nesse cara aqui, ele vai dar foco no input pelo id, ó. Beleza? Então tá aqui. No meu CSS eu vou criar aqui também a classe, eu vou colocar a class name aqui do container, tá? Ponto container. E aí eu vou dar uma margem top aqui de 10 pixels, beleza? Deixa eu aumentar aqui, 20 pixels, pronto. Tá aqui, ó, o meu componentezinho, beleza? O que é que eu vou fazer? Eu vou dar para esse cara aqui de baixo a outra classe que vai ser a input container, beleza? Input container, tá? Vou no meu arquivo CSS, input container. Show, né? E no input container eu vou dizer que ele vai ser aqui display flex, né? E que o flex direction dele vai ser coluna, porque daí ele vai colocar os itens um em cima do outro. Olha só que legal, né? E aí eu tenho que passar essa classe para esse cara aqui também, que eles vão ser aí iguais. Input container. Beleza? Eu vou dar um espaçamentozinho, né? Aqui deixa eu trocar essa div por form, ó. Beleza? Por form, né? O que acontece? Esse container aqui também eu vou usar essas propriedades. Por quê? Porque eu vou dar um espaçamento entre esses caras. Então, para não adicionar muita complexidade, eu vou dar só aqui, ó, um margem top. Um margem, epa, tô escrevendo errado, velho, de 10 pixels. Ó, mais um pouquinho, né? Beleza, show de bola, tá? Esse container aqui, eu vou limitar ele a uma width, por exemplo, não sei, deixa eu pensar em um valor, 300 pixels. Pronto, 300 pixels. E vou dar uma margem inline aqui
Auro para centralizar ele. E vou aumentar aqui um pouco a margem top. Pronto, ficar centralizadozinho aqui bonitinho, né? O que é que falta mais aqui de tag HTML? Falta um botão, né? Vou colocar um botão. Botão type submit. Beleza? Botãozinho do type submit. E aí aqui, né, eu coloco login. Então a ideia é quando ele clica nesse botão aqui login, né, ele se loga na plataforma, beleza? Aqui dentro de container, né, button, eu vou dar uma margem top para ele, para o botão, de 20 pixels. Pronto, para ele descer para cá, tá? Não vamos preocupar muito com a estilização dele não, beleza? Aqui, né, dentro do input container, beleza? Como ele tá aqui, vou fazer assim, ó. Aqui dentro do input container, tá? Eu vou pegar o input, beleza? E vou dar uma estilizada nele aqui. Vou adicionar uma padzinha, um padzinho de 10 pixels. Olá. Vou adicionar um border radius de, sei lá, 30 pixels. Né? Muito, né? 10 pixels. Eu vou remover aqui a linha externa e a borda. Colocar as duas none, beleza? Na verdade eu vou ter que adicionar aqui uma borda, mas ser uma borda de 1 pixel, solid. Vou deixar black, tá? Ficou quase a mesma coisa, né? O input container aqui, eu vou dar um espaçamento entre esse label e esse input. Vocês podem ver que ele está colado aqui. Então, input container, aqui eu posso colocar row gap, beleza? De, acho que 6 pixels. Pronto, deu um espaçamento aqui entre eles. Acho que está até muito, 4. Pronto, tá um espaçamento assim, né? E meio sem. Vamos ver que aqui tá, né? Etc. Beleza, né? Beleza. E aí, o que é que eu quero fazer com esse formulário, tá? Com esse formulário, eu quero pegar o input do e-mail e o input da senha. E quando ele clicar em login, eu quero enviar para o back-end. Mas nesse caso, a gente vai só printar ele ali no console, tá? Então, vou voltar aqui. E aí, a gente vai começar a brincadeira aqui, né? Então, olha só. Eu não quero pegar os valores aqui quando ele mudar, né? Então, eu vou fazer o seguinte, ó. A gente vai usar o estado aqui, ó. Const. E aí, eu vou armazenar o e-mail, set e-mail, use state. Lembra da seção do vídeo anterior? Começa vazio. Vou duplicar isso daqui, vou mudar isso daqui para password, ó, e set password. Beleza? E começa vazio também. Aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou criar uma função aqui dentro chamada de handle, chamado de onEmail change handler. Beleza? Opa, não é assim. Pronto. E o que é que ela faz, ó? Ela recebe aqui como parâmetro o evento. E aí ela pega o valor que o usuário vai digitando aqui, né? E vai colocando dentro do estado. Então eu vou pegar 7,5, ó, e vou colocar lá, beleza? E vou passar ela aqui para o onChange. Olha só. Então, toda vez que o cara mudar aqui, essa função aqui vai ser chamada. Vou duplicar ela e vou colocar aqui o onPasswordChangeHandler, que vai ser agora para o outro input. Beleza? E aí, agora, em vez de usar 7,5, eu vou usar setPassword aqui. Beleza? Vamos ver se a gente já está conseguindo o que a gente quer? Então, aqui embaixo desse input, ó, eu vou colocar o valor do e-mail para renderizar. E embaixo desse outro input, eu vou colocar o valor da senha. Então, vou digitar aqui, ó, olha só, embaixo. Tá, estamos capturando o que a gente quer. E aqui também, ó. 1, 2, 3, 4, ó, 5. Tá aí. Beleza? E aí, galera, o que acontece? O formulário, né, aqui a tag form, ele tem um evento que é o onSubmit.
né? O onSubmit, ele é chamado quando você clica em um botão do tipo submit que está dentro desse formulário, tá? Então, quando a gente clicar nesse botão aqui, a função que a gente passar para um submit aqui, ela vai ser chamada. Então, vamos lá, ó, function onSubmitHandler, beleza? E aí a gente passa aqui, ó, onSubmitHandler, né? Vamos ver se está, né? Aqui eu vou dar o quê? Vamos ver se está funcionando, né? Eu vou dar um console.log e vou dizer assim, ó, teste, né? E vou passar aqui e vou clicar, né? Olha só, aqui é interessante que aconteceu algo que é o seguinte. O que aconteceu? Vocês viram que printaram bem teste ali, mas a página está recarregando. Porque nesse caso, o comportamento do browser para esse tipo de submit, né? Para esse tipo de comportamento, para esse tipo de evento, é que ele faz uma requisição, tá? Aqui é algo mais avançado, vamos dizer, mas ele faz uma requisição post por si só, é o comportamento padrão dele, tá? Então a gente tem que evitar, a gente tem que cancelar esse comportamento padrão. Como é que a gente faz isso, cara? Acessa a referência evento aqui, ó, event ponto e chama prevent default. Beleza? Chama ela. Vamos ver agora, ó, se vai chamar. Fazer aqui, ó, já não está mais recarregando a página. Então já não está, mas a gente preveniu o comportamento padrão do browser, né? E agora, né, aqui é porque eu tirei o console.log, né? E aí a gente agora quer, quando o cara clica aqui, né, print esses valores aqui. Então vou dar console.log, ó, e vou dizer seu e-mail é e-mail. Embaixo eu vou dizer seu password, né? Que seu password e o password do cara. Vamos colocar lá, ó. Vou colocar aqui teste@gmail.com e aqui eu vou colocar a senha 12345. Eu vou dar login. Olha só. Seu password é teste@gmail.com, justamente esse valor, e seu password é 12345, né? Legal. Acho que eu falei 12345, né? Mas eu coloquei só 12345 mesmo. Tá vendo? Só tem 4 bolinhas aqui. Então, bem, né? O que acontece? Uma das coisas no formulário que é muito importante é a gente validar se esses valores eles estão no formato correto, se eles são válidos, né? Fazer um processo aí de validação. Então a gente tem que checar se o e-mail ele é válido, né? Se a senha também faz sentido, o tamanho dela, né? Às vezes tem formulário que valida a senha, tá? Então, vamos fazer isso daqui, tá? Então a gente vai fazer assim, ó. Essas operações aqui, elas só vão, né? Essas operações aqui, elas só vai acontecer, essas operações de log aqui, de console.log, se os inputs forem válidos, tá? Então eu vou criar aqui mais uma função chamado, sei lá, isInput valid, tá? Vou dizer aqui deixa eu pensar, isInput valid, pode ser, tá? E aí a gente vai checar o seguinte, né? Se não password, retorna false. Se não password retorna false. Se não e-mail, retorna false também. Beleza? Se nenhum dos dois tiver, né? Se não e-mail, e aí eu posso fazer assim. Ou não password, retorna false. Isso dá no mesmo, tá? E aí eu vou chamar essa função aqui, vou perguntar assim, ó. Se isInput valid, chamar a função, se for válido, faz isso daqui, ó. Printa esses valores. Se não, eu vou dar aqui, né? Caso contrário, eu vou dar aqui console.log campos inválidos, tá? Inválidos aqui, beleza? Então vamos fazer esse teste aqui, ó. Tá vazio, quando eu clicar, ó, campos inválidos. Não aparece, os campos estão inválidos. Se eu colocar alguma coisa aqui, teste@gmail.com 1, 2, 3, 4. Ó, aqui ele também tá dando
campus inválido. Então isso quer dizer que tem um erro de lógica aqui acontecendo, tá? O que é que eu vou fazer aqui, pessoal? É o seguinte, se não tiver e-mail ou não tiver password, retorna false. O que é que eu vou fazer? Em vez disso, em vez de pegar esses valores direto daqui, tá? Eu vou pegar eles aqui dos parâmetros, beleza? Então eu vou passar aqui, ó, e-mail value e password value. E-mail value e password value. E agora aqui eu tenho que passar, ó, o e-mail e o password, beleza? Então vamos ver agora, ó, campos inválidos, teste arroba 12345, né? E aqui continua campus inválido, tá? Vamos lá, se não tiver e-mail ou não tiver password, né? Retorna false, tá? Says input valid. Poxa, eu tenho que retornar true, né, cara? Olha só, galera, pelo amor de Deus, né? Anos de experiência, brincadeira, o cara errando aqui, né? Acontece, né? A gente tá gravando um vídeo, a gente tá prestando atenção em várias coisas ao mesmo tempo. Então aqui eu tenho que retornar true, né? Então aqui eu posso até deixar do jeito que tava. Deixa eu tirar isso daqui, porque eu achei que não estava funcionando por outro motivo, tá? Mas é um motivo que eu não vou entrar aqui no vídeo. Vou tirar isso daqui, não precisa. E agora é para funcionar. Teste@gmail.com 1234. E aí, ó, agora sim, né? E agora vamos tirar tudo, ver se vai dar inválido. Ó, campos inválidos. Vamos preencher de novo. 1234. Ó, seu e-mail, tá vendo? Agora tá válido, né? Você fala, Caio, mas aí eu quero validar também aí se o e-mail o cara tá colocando no formato inválido. Porque ele pode colocar teste aqui, ó, né? E aí, ó, tá passando. Mas teste não é um e-mail válido, né? Aí, regex, a gente vai usar aqui a AI. Eu vou usar a AI do Google mesmo, o ChatGPT. E aí eu vou nesse cara e vou perguntar ele aqui, ó. Eu vou dizer assim, ó. Gere para mim uma regex para validar e-mail no JavaScript, né? Aí a gente vai esperar ele aí fazer a mágica dele, né? Vamos esperar, é lento pra caralho o Bard, né? Pode ser até que eu tome punição aí no YouTube por estar falando de um produto da Google, né? Aí ele deu aqui a nossa rejection, né? Aí ele diz aqui, ó, como a gente valida, né? Então eu vou pegar aqui a regex, ó, vou copiar aqui essa constante, vou colocar ela aqui mesmo dentro do meu componente e aqui eu vou verificar, ó, se regex.test, aí passo o e-mail, que é o valor que eu quero testar, né? Se esse teste for false, tá? Se esse teste for false, então eu posso fazer assim, ó. Colocar o operador de inversão lógica. Se esse teste ele for false, aí eu retorno, né? Se ele for inválido, se o e-mail for inválido, eu retorno false aqui também, tá? E agora eu vou vir aqui e vou ver, ó, sem nada não passa. Com o e-mail válido, tem que passar. Tá passando. Agora eu vou deixar um e-mail inválido. Vamos limpar aqui. Ó, campos inválido. Vamos tentar colocar um arroba. Continua inválido. Vamos tentar colocar o gmail.com. Aí passa. Beleza? Então, bem, galera. Eu espero que vocês tenham gostado aí do curso, beleza? Se vocês gostaram, cara, se inscreve no canal aí. Foi um curso introdutório, mas a gente cobriu aqui os fundamentos essenciais do React, tá? Eu espero que vocês tenham gostado da didática. Se você gostou, se inscreve no canal. Deixa o like aí, você vai ajudar muito, cara. Esses vídeos dão muito trabalho. Pensar na maneira mais didática de trazer pra vocês, tá? De gravar, de editar, criar thumbnail e tudo. Dá um trabalho aí grande, tá? Então, pra dar aquele suporte, deixa o like aí e se inscreve no canal e comenta, deixa o seu feedback aí. Caio, eu não gostei, cara, você explica muito mal, não sei o que. Deixa o seu feedback, seja ele positivo ou negativo, tá bom? Você vai estar me ajudando. Até porque feedback, né, é como a gente dizer pro nosso amigo, pro nosso colega
que o sapato dele está desamarrado, tá bom? Então, seu feedback vai ser muito, muito bem-vindo. Muito obrigado, pessoal, e abraços.